Com 756 casos confirmados, metade dos leitos públicos estão ocupados com pacientes da Covid-19. Órgãos de controle recomendam que prefeituras cumpram decretos estaduais de isolamento social. Os cuidados na hora de receber pedidos de entrega de refeições e lanches. E todas as dicas para mais um fim de semana em isolamento social. Hoje é sexta-feira, 24 de abril de 2020. O TVU Notícias está no ar. Casos do novo coronavírus seguem em crescimento aqui no Rio Grande do Norte. Mais 4 mortes foram confirmadas e o número de vítimas fatais chega a 38. Já são pelo menos 754 pessoas com a doença no estado e a ocupação de leitos públicos chega a 50%. As 4 novas mortes confirmadas por Covid-19 no Rio Grande do Norte foram registradas em Natal, Mossoró e Alexandria. Já são 17 municípios potiguares com registros de morte pela doença. Além disso, há ainda 9 óbitos em investigação. No total, são 38 mortes, 754 casos confirmados e ainda 3.298 suspeitos. Pelo menos 289 pacientes foram recuperados. A taxa de ocupação de leitos também voltou a crescer, passou de 107 para 121 internações. Segundo o secretário de Saúde Pública do Estado, Cipriano Maia, os leitos públicos destinados ao tratamento de pacientes com Covid-19 já estão com 50% de ocupação. Em uma das regiões mais afetadas pela doença, em Mossoró, o hospital de referência Tarcísio Maia, todos os leitos estão ocupados. Jamile Nogueira para o TVU Notícias. Agora uma informação preocupante. De acordo com dados do IBGE, 40% da população adulta do Rio Grande do Norte faz parte do grupo de risco para a Covid-19. Boa noite, Edinaldo. Boa noite para você que acompanha o TVU Notícias. De acordo com a CESAP, pessoas que têm hipertensão, diabetes, obesidade e doenças cardíacas devem ficar em alerta. Esse grupo representa 40% da população do Rio Grande do Norte e tem maiores riscos de agravamento de saúde pela Covid-19. Segundo a CESAP, 82% das mortes já registradas no Rio Grande do Norte foram pessoas idosas ou com alguma dessas comorbidades. O elevado número de pessoas com hipertensão, diabetes ou obesidade tem preocupado as autoridades de saúde, que calculam que são principalmente esses grupos que podem necessitar de aparato como respiradores e leitos de UTI. Portanto, o importante nesse momento é respeitar o isolamento social. Conversamos com o infectologista e pesquisador do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da UFRN, Ion Andrade, que mostra a necessidade do isolamento social, principalmente no mês de maio. O isolamento social é importante e é preciso que nessa hora em que a gente já tem bons resultados, porque o número de óbitos poderia ser maior se o decreto não tivesse sido editado lá atrás e se a sociedade não tivesse respeitado, é importante para a gente saber que nesse momento nós não temos a epidemia em declínio, ao contrário, a curva continua subindo. Ela é uma epidemia que está saindo dos setores médios, onde ela começou, e está ganhando tanto as periferias como o interior. É importante a gente saber que as informações que a gente tem hoje, o número de óbitos que a gente tem hoje, refletem uma dinâmica de 15 dias atrás, e os próximos 15 dias eles vão decorrer sempre do que está acontecendo hoje, de forma que nós não podemos fechar os olhos para tudo isso e mesmo considerando que esse é um período que mais adiante nós vamos estar concluindo, porque precisaremos discutir sobre os mecanismos de saída e de volta à normalidade, hoje o isolamento social continua muito necessário. Os prefeitos de todos os municípios potiguares receberam recomendação para garantir o cumprimento dos decretos estaduais que determinam o isolamento social.
O documento foi assinado em conjunto pelos chefes dos Ministérios Públicos Estadual, Federal e do Trabalho aqui no Rio Grande do Norte e recomenda que as prefeituras garantam o cumprimento dos decretos estaduais que trazem as medidas de contenção para a Covid-19. Segundo a recomendação, os prefeitos e prefeitas devem evitar medidas que reduzam as restrições impostas pelo governo do estado. Ao contrário, os procuradores recomendam a adoção de atos ainda mais restritivos caso haja necessidade em cada município. A medida foi adotada depois que os órgãos de controle avaliaram que os municípios do estado não possuem estrutura de saúde próprias para garantir o atendimento de casos mais graves da Covid-19. Os procuradores ainda levaram em conta as recomendações do Comitê de Especialistas da Secretaria Estadual de Saúde para o enfrentamento da pandemia. Os prefeitos precisam informar o Ministério Público Estadual se acatam ou não a recomendação. Iano Flávio Maia para o TVU Notícias. E por causa da pandemia do novo coronavírus, profissionais de saúde que trabalham no atendimento da doença vão receber um abono salarial. Jorge Silva tem os detalhes. Os profissionais de saúde de Natal que atuam no combate ao novo coronavírus devem receber nos próximos dias uma gratificação durante o período da pandemia. O anúncio foi feito pelo secretário de Saúde de Natal, George Antunes, durante audiência pública realizada ontem na Câmara de Vereadores. O benefício financeiro provisório será concedido a médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. A proposta do auxílio partiu de um requerimento da vereadora Nina, do PDT, que atende às reivindicações do presidente do Sindicato dos Agentes de Saúde, Cosmo Mariz. Jorge Silva para o TVU Notícias. Hoje, 24 de abril, foi a data escolhida por representantes da Marcha Mundial das Mulheres no Rio Grande do Norte como o dia D da ação de 24 horas de solidariedade feminista. O objetivo é arrecadar doações para as pessoas que estão passando por dificuldades durante a pandemia do novo coronavírus. O dia 24 de abril é um dia de ação e de luta da Marcha Mundial das Mulheres, em memória à queda do hotel de Rana Plaza, em Bangladesh, que matou centenas, milhares de trabalhadores, principalmente mulheres. É um dia que a gente denuncia a precarização da vida e do trabalho. E nesse momento de pandemia, a gente organizou uma ação de solidariedade feminista para ajudar, para contribuir com essas mulheres em situação de vulnerabilidade. Aqui em Natal, a gente está arrecadando cestas básicas, materiais de higiene no Centro Feminista 8 de Março e também valores em dinheiro. Embora o dia estratégico tenha sido hoje, a campanha vai perdurar enquanto durar a pandemia e é possível fazer doações em diversos municípios do estado. Essa ação de solidariedade está ocorrendo no Rio Grande do Norte, em 15 municípios, em 7 regiões do estado. São as mulheres ajudando mulheres a superar e a enfrentar o momento da pandemia. Daqui a pouco, o que há depois da filosofia? Pablo Capistrano descomplica essa história e as dicas para aproveitar o fim de semana sem sair de casa. Não saia daí, os detalhes logo depois do intervalo. A filosofia sobreviveu a grandes mudanças na história da humanidade. Hoje, vamos rever o segundo episódio da série Descomplica a Filosofia com Pablo Capistrano. Será que ele consegue explicar o que há depois da filosofia? Outro dia, uma amiga que estava participando de um grupo de avaliação de cursos superiores no MEC se espantou ao descobrir que haviam bacharelados em filosofia. Afinal, um licenciado em filosofia ganha a vida dando aula. Mas um bacharel faz o quê? Vira ministro, respondeu alguém na bucha. Eu realmente fico espantado que a gente tenha tido nos últimos 5 anos 2 ministros da educação formados em filosofia. Afinal, não estaríamos vivendo em uma época pós-filosófica? Na verdade, o conhecimento filosófico começou a entrar em crise ainda no século XVI,
quando a Revolução Científica passou a dar as cartas na modernidade. A aventura filosófica havia passado pela Grécia Antiga, atravessado a avalanche do cristianismo, resistido à queda do Império Romano, cruzado a Idade Média e continuado o Renascimento adentro, mas não parecia que iria suportar o advento da sociedade industrial. A ciência moderna, com seu conhecimento prático, com sua obsessão pela inovação, com seu talento em produzir mercadorias, parecia que iria nocautear a velha filosofia, jogando nas cordas os sábios barbudos e os substituindo por cientistas de jaleco branco e cabelos arrepiados. Diante desse quadro, alguns colegas filósofos se contentaram em assumir o papel coadjuvante e oferecer aos cientistas uma espécie de antecipação dos problemas que a ciência resolveria em um futuro próximo. Outros, mais ambiciosos, foram oferecer justificativas ideológicas aos mais diversos regimes políticos de plantão. Os mais ousados saíram de vez do armário e foram fazer literatura. Meu nome é Paulo Capistrano, sou escritor. Os mais espertos abriram canais no YouTube e começaram a ganhar dinheiro fazendo palestras e lacrando nas redes sociais. O fato é que, apesar de terem decretado seu atestado de óbito, a filosofia continua viva. Por mais que a turma das engenharias tenha se esforçado, os filósofos ainda estão por aí, perturbando, problematizando, questionando e botando lenha na fogueira do pensamento. Afinal, como preconizava Ludwig Wittgenstein ainda nos anos 20 do século passado, mesmo que todos os nossos problemas científicos tenham sido respondidos, nossos problemas de vida não terão sido sequer tocados. Agora o fim de semana chegou, quem sabe você resolve pedir comida. A procura por esses serviços aumentou durante o período de isolamento social. Só que a Prefeitura de Natal alerta para cuidados que os consumidores, os restaurantes e os entregadores precisam ter. Dentre as orientações emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Natal é que os entregadores mantenham a distância de 1,5 m a 2 metros entre as pessoas e evitem aglomeração nos pontos de concentração e saída dos locais dos pedidos. Além do distanciamento, os entregadores devem lavar as mãos entre as entregas, portar álcool a 70 para uso antes do contato com as embalagens a serem entregues ao consumidor e após o manuseio do dinheiro ou máquina de cartão, bem como manter o veículo e a caixa térmica limpos e higienizados. Os estabelecimentos também precisam ficar atentos às recomendações. Dos estabelecimentos a gente solicita que eles permitam que esses trabalhadores, eles tenham acesso ao banheiro, o banheiro de clientes para a lavagem das mãos, e até de repente utilize o estacionamento para ficar guardando, Isso já evita aglomeração. E para os estabelecimentos também, a gente pede que se tenha atenção para alguns colaboradores que estejam com síndrome viral, que sejam dispensados. Também pedimos que seja reforçado essa questão da lavagem de mão dos colaboradores, além do banho ao chegar ao local de trabalho, esse fardamento sendo trocado diariamente e utilizado apenas dentro da empresa. Na hora de receber os produtos, os consumidores precisam evitar apoiar as sacolas das entregas em mesas ou pias e fazer o descarte imediato delas. É preciso também higienizar primeiro as embalagens com álcool a 70 antes de consumir os alimentos ou bebidas. Vale lembrar que todos envolvidos no serviço de entrega de alimentos devem estar com as mãos sempre lavadas ou higienizadas com álcool a 70%. Em caso de dúvidas ou denúncias com relação às normas dos serviços de delivery, entre em contato com a Vigilância Sanitária de Natal no número 0800 281 4031 ou no 3232 8608. Elias Bernardo para o TVU Notícias. Olha, ela nunca foi muito de sair de casa. Agora é a melhor pessoa para trazer as melhores atrações para você curtir aí do conforto do seu sofá ou, quem sabe, do aconchego da sua rede. Eu sou caseira por natureza e fazer esse agendão com dicas para ficar em casa é um prato cheio para mim. Então, serviço?
samba, eu vou pro samba, eu vou pro samba, não sou de brincadeira. Entro no samba e fico... A cantora Cida Lobo e o guitarrista Edinho Oliveira são os convidados desta semana do projeto Diálogos Culturais, da Fundação José Augusto. A live será transmitida amanhã, dia 25 de abril, a partir das 5 da tarde, no Instagram, @culturarn. Eu vou pro samba, eu vou pro samba. Até domingo, você pode assistir de graça e online ao longa potiguar Fendas, que está participando do 7º Festival Internacional de Cinema de Brasília. Por conta da pandemia, o evento adotou o formato digital e abriu a exibição para todo mundo. Mais informações no site biffestival.com. Por onde saltam passado, presente e futuro. No dia 23 de abril, o escritor e historiador Raimundo Soares de Brito completaria 100 anos de nascimento. Em homenagem à data, foi lançado um site com uma exposição virtual sobre a contribuição do carnaubense, importante figura na pesquisa e documentação da cultura no Oeste Potiguar. O curador da exposição, o professor Antônio Marcos de Oliveira, conta um pouquinho pra gente. A exposição virtual Rai Brito, um observador do cotidiano, tem como objetivo registrar o centenário de nascimento deste potiguar, que teve uma vida dedicada à cultura e à pesquisa da história norte-riograndense. O site www.raibrito.com.br deve ficar no ar por aproximadamente 3 meses. Você visita a exposição visualizando pelo seu celular, no conforto do lar ou pelo computador, porque as imagens ficarão melhor visualizadas. Oi pessoal, precisamos de ajuda? Peixonauta! Peixonauta, Marina e Zico, juntos com tantos amigos. No domingo, dia 26, tem Cinema Nacional aqui na TVU. Às 2 da tarde, Peixonauta, o filme para a criançada. Em seguida, às 4 horas, O Segredo dos Diamantes, uma aventura pelo interior de Minas Gerais. Já deu vontade de um pão de queijo para acompanhar. Hoje é Dia Nacional da Libras, a linguagem brasileira de sinais. E eu tenho uma indicação de filme não sobre ela ainda, mas que retrata um pouco da vida e do cotidiano dos surdos. A família Bellier mostra uma família no interior da França em que a filha é a única ouvinte entre os pais e irmãos surdos. Eles dependem dela para se comunicar com os outros e tudo muda quando ela começa a participar do coral na escola e vislumbrar outros caminhos para a vida. Disponível para alugar no YouTube e no Google Play Filmes. Sans fumer, sans alcool, je veux. Sabe quando você pega um quadrinho de super-herói adolescente, tipo o Homem-Aranha, e ele tá lá, na escola dele, aquele high school americano, e não tem nada a ver com a vida da gente aqui no Brasil, que dirá no Nordeste? Pois veja só minha alegria com a websérie Arlindo, da quadrinista e ilustradora potiguar Luísa de Souza. Toda semana ela posta uma página da história que conta a vida de um garoto LGBT no interior aqui do Nordeste. É muito legal a gente se reconhecer no jeito de falar dos personagens, nas músicas e até nas comidas que aparecem durante o quadrinho. A gente chamou a Luísa para convidar vocês para lerem Arlindo. Oi gente, eu queria convidar vocês para lerem Arlindo, a minha webcomic que é postada no Twitter toda terça e quinta, terça às 8 horas da noite e quinta ao meio-dia. É a história de um menino que tá aprendendo a ser quem ele é, tá procurando seu caminho no mundo. Só que como um jovem LGBT nos anos 2000. E numa cidade do interior. É uma história bem legal que eu tô construindo e ela é financiada coletivamente pelo Catarse como uma assinatura. Quem assina recebe uma newsletter com todo o processo criativo, mas a história é disponibilizada gratuitamente toda semana no Twitter. E eu espero que vocês curtam, vejam lá, Lê Arlindo. Para encerrar esse agendão, eu quero indicar 2 e-books gratuitos no site da Amazon.
O primeiro é 3 vezes Hilda, biografia, correspondência e poesia, porque dia 21 foi aniversário de 90 anos de nascimento da poeta Hilda Hilst. E o Amanhã Não Está à Venda, do ambientalista Ailton Krenak, com reflexões sobre esse momento de pandemia sob a ótica indígena. Bom fim de semana para todo mundo e lembre-se, se puder, fique em casa. O TVU Notícias termina aqui. Enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal no YouTube. Tenham uma boa noite e um ótimo fim de semana em casa. Até segunda-feira.